Fala, meus amigos, tudo bem? Que o Eterno abençoe vocês. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sei qual horário que você está me assistindo, mas enfim, muito obrigado por você ter decidido ter clicado nesse vídeo e ficar comigo esses minutinhos, 8 minutinhos importantes. Bom, é o seguinte, os Estados Unidos deram uma declaração agora, justamente logo após um teste de uma arma hipersônica com capacidade nuclear da China. Os Estados Unidos deram a declaração. O Pentágono deu a seguinte declaração, eu coloco a matéria da Reuters para você. Os Estados Unidos realizam 3 testes para promover programas de armas hipersônicas, diz o Pentágono. Tá, essa matéria é importante da Reuters, ela é importante porque mostra pra gente como o clima, esse rumor de guerra está cada vez mais acentuado, mais forte no mundo. Sim, é um grande sinal profético, como eu tenho feito aqui de modo didático para vocês dos sinais proféticos, né? Jesus posicionou a gente no tempo certinho, na timeline, na linha do tempo profética. E guerras e rumores de guerra está muito constante, né? Bom, é o seguinte, pessoal, essa declaração do Pentágono está em linha com o que está acontecendo no mundo. O mundo está se preparando para um grande conflito. Ou, na verdade, é um aspecto do que também eu tenho comentado com vocês sobre a nova Guerra Fria. Essa nova Guerra Fria, ela versa muito sobre o mundo financeiro, alfandegário, né? É uma guerra cambial, uma guerra mercadológica, de controle de zonas de escoamento de produção, de rotas comerciais. Sim, é verdade. A real é que a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, uma em consequência da outra, foi por causa de dominação de rotas comerciais marítimas, né? Ok, isso está bem já explicado para vocês aqui no canal e muitos outros. E o que nós estamos vendo dentro dessa nova Guerra Fria, que eles utilizam a guerra cognitiva, a guerra híbrida, a propaganda militar sempre foi um grande recurso, seja na Primeira Guerra Fria ou agora na Segunda Guerra Fria, nessa nova Guerra Fria. A propaganda militar ela é muito interessante para demonstrar poder e fazer ameaça, né? Negociar com os seus opositores. A China fez um teste, mas antes da China fazer um teste, a própria Coreia do Norte deu uma declaração e o Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado agora, que isso é urgente, não pode ser tratado de modo solto, né? Precisa ter uma observação maior. O Conselho de Segurança da ONU ficou muito atento ao teste hipersônico, de um míssil hipersônico lançado através de uma base remota, de um trem lá na Coreia do Norte. A comunidade internacional não tardou a reagir. Estes foram os primeiros testes desde março deste ano. Apesar das sanções colocadas por vários países, a Coreia do Norte tem vindo a reforçar a capacidade militar. Eu reportei isso para vocês no canal secundário. O link do canal secundário está bem aqui embaixo, é o Geopolítica News. Ok, perfeito. E logo na sequência, a China também fez um teste. Mas sim 2 mísseis hipersônicos nos últimos meses, isso segundo uma reportagem do jornal Financial Times. No começo da semana, a publicação havia revelado que os chineses realizaram em agosto o teste com foguete capaz de levar bombas. Depois ela voltou atrás, tentando desmentir, negando a informação do Financial Times, que fez a reportagem, falando do teste, etc. E eu falei para vocês, olha, mentira, porque ela tem testado isso, não só ela, mas a Rússia tem testado. É o interessante, a Rússia soltou uma informação através do portal TASS, dos portais TASS e RT, de um teste de um míssil hipersônico com capacidade de transportar ogivas nucleares. Exatamente. A corrida por novas armas segue forte na Rússia. Moscou anunciou nesta segunda-feira o disparo de teste bem-sucedido do míssil de cruzeiro hipersônico Circle. Este tipo novo de arma é considerado invencível por Moscou. E o teste foi bem-sucedido. Tem capacidade intercontinental de se deslocar da Europa até a Ásia. Então, toca continentes. A Rússia fez o seu teste, ou seja, fez o seu exibicionismo. A China, então, provocou isso no mundo. A Rússia está fazendo uma pressão de acordo com os seus interesses naquela região ali. Mas, enfim, a China fez esse teste e foi muito provocativo. Só que isso incomodou os Estados Unidos. Aí a China veio e falou assim, não, essa questão dos testes foi uma nave reutilizável, foi um teste de uma nave reutilizável. Eu falei, mentira, ela mentiu sobre os silos nucleares lá no seu deserto, tá mentindo sobre isso também. E eu falei, e é mentira que os Estados Unidos foram pegos de surpresa, conforme a CIA está dizendo, fomos pegos de surpresa. Mentira, tanto que agora o Pentágono está falando que testou as suas armas hipersônicas, 3 tipos de
armas hipersônicas que o Pentágono está exibindo, ou seja, os Estados Unidos têm tecnologia igual ou superior. Em algumas frentes, em algumas linhas de tecnologia bélica é superior, em outras não. A China está se destacando. Inclusive, vários organismos aí de inteligência estão falando que a China tem armamento igual ou superior. Entenda que nós estamos exatamente nesse tempo da história que uma coisa simples pode provocar realmente um conflito bélico mundial. Olha só, acabou de acontecer agora, inclusive ontem, um exercício militar coordenado entre Israel, França, Alemanha e vários outros países, exercício militar aéreo, bateria aérea. Bateria aérea, eu vou ser mais específico para não errar no termo aqui. Um exercício com os caças de guerra entre Israel e os aliados, seus aliados ali, né? No Oriente Médio. Fizeram um exercício sobrevoando o espaço aéreo de Israel para dar uma certa resposta às pressões que o Irã está fazendo sobre o seu programa de desenvolvimento nuclear. Então, olha como são algumas frentes, não é só Taiwan. É também Israel fazendo o seu teste. É uma arma nuclear iraniana, mas é também a China fazendo um teste com uma arma hipersônica, que eu falei para vocês, a Rússia também tem. Aí a Rússia vai lá, faz um teste bem sucedido. Aí os Estados Unidos vão aqui e demonstram três tipos de aeronave que podem realmente disparar mísseis hipersônicos com capacidade nuclear. É um grande exibicionismo, e isso é parte do jogo da negociação, de fazer pressão sobre o seu adversário mundial, mas há um alinhamento aí, né? Há um alinhamento, uma negligência por parte. China e Rússia estão alinhados, claramente. Inclusive o encontro do Bennett com o presidente Vladimir Putin, o Bennett é o primeiro-ministro de Israel, junto com Vladimir Putin, versa sobre os interesses da Rússia na Síria e os interesses de Israel utilizando a própria Rússia para poder pressionar o Irã. Ter alguma aproximação da Rússia com Israel para poder pressionar o Irã. Então nós estamos em pleno clima de uma guerra que pode acontecer, seja por uma questão de Taiwan, seja pelo próprio Indo-Pacífico, ali o Mar Meridional, seja por uma questão do Oriente Médio, tocando em um parceiro da geopolítica portuária dos Estados Unidos e da OTAN, muito importante, que é Israel. E agora os países que são os seus aliados, são os seus apoiadores por causa dos acordos de Abraão, os acordos de paz do Golfo também, os sunitas. Gente, é algo que está acontecendo no mundo que eu falo para vocês que é um caminho sem volta. Agora, seguindo aqui a fala do próprio chefe do Mossad de Israel, eles falam, olha, não é que se vai acontecer um conflito entre Israel e Irã, a questão agora é quando, é o tempo, é o ponteirinho do relógio que está batendo, que está posicionando o início desse conflito, o tempo que vai acontecer esse conflito. Então, destacando a vocês, é mentira que a China não testou arma hipersônica. Ela testou sim, do mesmo modo que a Rússia já fez o mesmo teste e os Estados Unidos também mostrando. Se eles têm, nós temos 3 vezes mais. E a Rússia falando, se eles têm, nós temos algumas vezes mais e podemos, inclusive, disparar de um submarino que tem o poder de alcançar da Europa a tocar a Ásia. Então, é algo muito sério que nós estamos vendo aqui nesse jogo da indústria famigerada, a indústria bélica, a indústria famigerada da guerra. E as famílias da pólvora continuam lucrando cada vez mais e mais com novos escudos. Isso vai resultar o quê? Em uma nova tecnologia de escudo de defesa para armas hipersônicas. Então, gira a indústria, o senhor da guerra fica cada vez mais feliz e Mamon fica feliz, o mundo sendo preparado para o homem da iniquidade que será o solucionador. Eu paro por aqui, pessoal. Se esse vídeo foi relevante, por favor, compartilha. Beijo no coração, valeu pelo apoio. Tchau, tchau.